carro de tiozão que revolucionou o mercado dos sedãs médios e que ajudou a colocar a Honda no patamar que eles estão hoje. Isso é quase tudo sobre o Honda Accord. O ano é 1900 e muito antigamente, lá na década de 50. E o mundo só tinha olhos para os Bel Airs, para os Buicks, para os Dodges, que poluíam mais do que fábrica na China. Mas e por que falar tudo isso no episódio do Honda? Bom, a Honda é uma das marcas mais preocupadas com o meio ambiente, acredite você ou não. Mas enquanto isso, os nossos amigos japoneses da Honda se estabeleceram como fabricante líder em motocicletas. E depois de vender a milésima moto no mercado americano, a Honda conseguiu mudar os padrões de design e engenharia e ditar um novo patamar de tecnologia, beleza, luxo, principalmente com uma moto que ficou conhecida como CB750, que chegou até a ser nomeada a moto do século XX. E a Honda fez isso tudo como novata no mercado americano. Um pouquinho intimidador, né? E como disse o próprio fundador da Honda, o Sr. Seiichiro Honda, eles escolheram o caminho mais difícil para desafiar as dificuldades. E foi exatamente assim que a Honda decidiu entrar no mercado de automóveis em 1963 com o Kei-Car, conhecido como Honda N360. O carro tinha motor dianteiro montado transversalmente e tração dianteira, e ele serviu de plataforma para o Honda N600, H1300 e para os Honda Civic que viriam depois. E era incontestável, o sucesso ia vir para a Honda. Eles estavam trabalhando no presente e pensando no futuro. E foi exatamente isso que aconteceu quando eles lançaram o Honda Civic no início da década de 70. Uma combinação de economia, praticidade, design e espaços extremamente eficientes. E foi isso que deu para a Honda o primeiro grande sucesso no mercado, competindo com gigantes. Mas o melhor ainda estava por vir. Na verdade já tinha vindo. Uma tecnologia que foi desenvolvida um pouquinho antes do lançamento do Civic. Impulsionados pelo grito de guerra, céus azuis para os nossos filhos, os engenheiros da Honda entregaram algo novo. Um motor inovador que ficou conhecido como CVCC e que tornou o Civic o primeiro carro a atender os critérios rígidos de emissões dos Estados Unidos. E a tecnologia era simples. Ela consistia em não usar um conversor catalítico no escapamento e usar combustível sem chumbo. E graças a uma câmara de pré-combustão que garantia uma queima muito mais enxuta e eficiente, eles conseguiam reduzir e muito as emissões. E era exatamente o que o mundo e o mercado americano precisava em 1973. E depois de um lançamento de sucesso do Honda Civic, a Honda deu o próximo passo, o desenvolvimento do seu irmão maior. E os conceitos eram bem simples, na verdade. Ele tinha que ser mais silencioso, mais potente, mais confortável e, adivinha? Mais grande. E o projeto nada mais era do que um sedã de 4 portas, movido por um motor 6 linha 2.0. Só que o Accord foi lançado como um hatch. Pois é, a má interpretação e a péssima comunicação entre as equipes da Honda levaram eles a desenvolver um carro que eles entenderam que era para competir com o Mustang V6. Mas todo mundo sabe que o Mustang V6 não se compete, se joga fora. Mas as novas diretrizes eram claras. O Accord tinha que ser um Civic, só que maior. E a partir daí começou o desenvolvimento de uma nova carroceria. E aliado a isso, o time de engenheiros começou a desenvolver o motor CVCC para que ele pudesse rodar em velocidades de cruzeiro maior. E a suspensão também foi retrabalhada, já que o carro devia estar de acordo com os diversos usos que ele poderia ter sendo um modelo de exportação. E para garantir isso, o Accord foi exposto a diversos testes em diversas condições. E vendo todo esse histórico e tudo que o carro se tornou hoje, ele deveria ter um nome um pouquinho mais agressivo. Mas como é uma história da Honda, o Sr. Seiichiro escolheu Accord. O nome que refletiu o desejo da Honda em trazer mais harmonia entre as pessoas, a sociedade e o carro. E no seu lançamento em 1976, uma surpresa boa para uns e ruim para outros, o Accord era exatamente isso, um Civic maior. Nada mais do que um hatchback de 2 portas impulsionado por um motor CVCC de segunda geração com 68 cavalos. Mas por incrível que pareça, o Accord foi extremamente bem sucedido, graças ao seu tamanho e à sua grande economia de combustível. Já que o Civic tinha algumas desvantagens. Além de ser pequeno demais para algumas aplicações, ele também tinha um acabamento muito simples, para não dizer arcaico. Já o Accord não. Ele era bem sofisticado, inclusive em relação aos seus concorrentes. Ele tinha limpador de para-brisa intermitente, rádio AM/FM, desembaçador traseiro, bancos de tecidos que eram realmente bons, coisa que parece obrigatória hoje em dia, mas lembra que a gente tá falando dos anos 70. Mas falando em concorrente, eles ficaram bravos. Primeiro, os alemãos da Opel acharam que o carro era muito parecido com o Opel Rekord e processaram a Honda. Depois, os alemãos da Volkswagen acharam que o carro era muito parecido com o Scirocco e processaram a Honda. E o que aconteceu? Logicamente eles perderam, não aconteceu nada, a Honda tinha total direito de continuar vendendo o carro. Mas para não deixar dúvida da sua supremacia, a Honda apresenta em 1968 o verdadeiro Accord. Aquele que todos esperavam desde o início e tinha sido idealizado, um sedã de 4 portas. E como nessa época o mundo tava uma loucura de crise do petróleo, você já sabe, né? Isso praticamente obrigou os americanos a abandonar aquelas barcas
marca consumidora de petróleo. E aí chega a Honda, com um carro extremamente completo, de 4 portas, um motor CVCC de terceira geração, dessa vez com 1.8 litros e 72 cavalos. E além de mais econômico que a tua CG, ele ainda tinha ar-condicionado e direção hidráulica. Opcionais que só ia achar em carros americanos que tinham um motor com mais de 2 litros. A Honda não tinha criado só um carro, meus amigos. Eles criaram uma fábrica de dinheiro. Para você ter noção, a popularidade do Accord foi tão grande que praticamente obrigou a Honda a construir uma fábrica nos Estados Unidos para acompanhar a demanda em 1982. E essa fábrica foi um marco para o mundo automobilístico, porque foi a primeira marca não americana a produzir carros nos Estados Unidos. E para não fazer feio, era a hora daquela repaginada. O carro veio ainda maior, mais espaçoso e mais confortável. Dessa vez impulsionado por um recém-desenvolvido câmbio automático de 4 velocidades. E não tinha, ninguém conseguia acompanhar as invenções da Honda. E ainda mais oferecer isso a um preço acessível. Mas para a terceira geração, muita coisa mudou. E a expectativa estava cada vez maior, já que em 1983 a revista Car and Driver lançou seu ranking dos 10 melhores carros, levando em conta diversos fatores, mas principalmente a dirigibilidade. E adivinha se o Accord não levou o primeiro lugar da sua categoria, né? Mas não era só isso. A Toyota também queria uma fatia desse mercado e tinha acabado de lançar a sua versão do Accord, o Camry. Mas para superar todas as expectativas, a Honda contrata o designer Toshi Oshika, que desenhou um carro com um design impecável. Sim, meus amigos, essa é a terceira geração do Accord. E a plataforma do Accord também estava cada vez maior. E por conta disso, alguns problemas de engenharia impediam o Accord de usar uma suspensão convencional. E ele ganhou uma suspensão independente de triângulos duplos nas 4 rodas. Uma suspensão que depois foi usada num carro conhecido como NSX. Mas calma que melhora. Um último teste para cardíaco. O Honda Accord Aerodeck. Com essa carroceria maravilhosa. E com o passar dos anos, em 1989, apenas 13 anos depois do lançamento do Accord, a Honda comemora a marca de 3 milhões de unidades vendidas. Mas mesmo com essa notícia, a Honda não está satisfeita. Não. Ela queria mais, principalmente no tamanho. E foi assim que a Honda apresentou a 4ª geração do Accord. Para você ter noção, o carro é tão grande que ele tem um entre-eixo de 2,72 metros. E não era só o tamanho do carro que estava maior. Tudo estava maior. O carro passou a ser vendido com motor 2.2 de 125 cavalos e talvez você conheça esse modelo, já que foi o primeiro modelo do Accord vendido no Brasil. E olhando para tudo que a Honda tinha feito, já tinha construído, só faltava uma coisa para o Accord ser perfeito: uma wagon. E foi exatamente isso que foi anunciado para o começo de 1991. Pronto, chega. Mas não, nunca é o suficiente. A Honda nunca está satisfeita, então só relaxa e admira a 5ª geração do Accord, que veio numa época que é considerada por entusiastas e especialistas a época de ouro da Honda, tanto em confiabilidade quanto em desempenho. E o ano de 1994 reuniu feitos gigantescos, começando pelo primeiro motor V6 usado no Accord, um 2.7 de 170 cavalos. Um motor que é excelente, mas que acaba sendo ofuscado pela insanidade de um legítimo motor Honda, já que alguns Accords foram abençoados com um belíssimo motor 2.2 de 190 cavalos com uma coisinha chamada VTEC. Um motor extremamente eficiente em baixas rotações e com um desempenho feroz em altas rotações. E as carrocerias premiadas com esse pacote viriam a ser conhecidas como SIR. E é nessa geração que tem o carro que é o sonho do Vina, a Accord SW. E tanto esses carros quanto esses motores ajudaram a construir a merecidíssima fama que a Honda tem. E a 6ª geração, lançada em 1998, já começou meio errada, já que na América do Norte eles descontinuaram o Wagon e no Japão eles descontinuaram o Coupé. E essa geração quase passou despercebida, se não fosse por uma sigla um pouco conhecida da Honda, se eu não me engano chama Type R, com absolutamente tudo preparado: suspensão, freio, um kit aerodinâmico e 217 cavalos, rodando a 8.800 RPM. Mas a Honda estava meio que em outra vibe já. Estavam cada vez mais preocupados com o meio ambiente, mas ainda assim queriam fazer carros cada vez maiores. E a 7ª geração marca a estreia dos motores K em 2002, com melhorias significativas de potência em alguns casos, mas principalmente de ruído. E o carro estava ainda maior, consequentemente entrando por uma outra categoria, dessa vez competindo com outros carros ainda mais luxuosos e mais equipados do que o Accord. E na 8ª geração, lançada em 2008, a Honda continuou. Ela empurrou o carro ainda mais para cima. O carro estava cada vez maior, acima do limite imposto pela Agência de Proteção Ambiental americana para um sedã médio. Ele tinha quase 5 metros de comprimento. A motorização era a mesma das outras gerações, um 2.0 ou 2.4 e VTEC de 190 cavalos. E para a 9ª geração, a Honda nomeou Shoji Matsui como gerente do projeto. Um cara que conhecia tão bem o Accord que ele participou até do desenvolvimento da 3ª geração. E isso nada mais era do que a Honda voltando para suas origens, já que esse foi o
o primeiro veículo totalmente desenvolvido sob a supervisão do novo CEO da Honda, Takanobu Ito, e o Accord foi revelado no Salão de Detroit de 2012, nas versões sedã e um conceito coupé. E pela primeira vez na história, um carro menor e mais alinhado com as características de um sedã médio. Mas as mudanças estéticas não foram tão marcantes assim. Agora, a plataforma evoluiu e muito, mas a motorização também era a mesma. Então, qual que era a real estratégia da Honda aqui? Eles estavam preparando a plataforma para as próximas gerações. E foi exatamente isso que aconteceu na 10ª e atual geração, lançada em 2018. Com uma carroceria impecável, diversas motorizações novas, como 1.5 VTEC de 190 cavalos e opcionais de câmbio manual ou incompreendido CVT. Já a versão 2.0 Turbo veio para substituir os V6, com desenvolvimento e tecnologia baseados no do Civic Type-R, entregando 256 cavalos. E outro grande passo foi o lançamento de um modelo híbrido, combinando o motor 2.0 VTEC com 2 motores elétricos, uma referência em tecnologia e eficiência. O mais impressionante de tudo isso é que os motores e a carroceria são só a ponta do iceberg, já que o carro conta com uma redução de peso em cada um dos seus componentes, sendo mais de 60% deles em alumínio ou outros metais nobres super resistentes. E a suspensão conta com amortecedores de magneto reológico de alumínio em quase todos os componentes de braço de suspensão para abaixar a massa não suspensa. E o carro foi testado pela revista Car and Driver no Virginia International Raceway com pneus de turismo e foi citado mais de 30 vezes na sua lista dos 10 melhores. Fora que o Accord também fez história nas pistas, nos campeonatos de turismo da Europa, do Japão e da América do Norte. Campeão das pistas e herói das ruas. Foi o primeiro carro importado a se tornar o mais vendido dos Estados Unidos. Um carro que ajudou a Honda a comemorar em 2014 mais de 20 milhões de unidades vendidas nos Estados Unidos. Dessas, 12 milhões e meio são Accords. É muita coisa. Então isso foi quase tudo sobre o Accord, pessoal. Valeu por todo mundo que tem acompanhado até o final. Tamo junto. Essa foi a primeira temporada do Quase Tudo Sobre. Eu sei, eu também tô triste. Mas a gente precisa remodelar o quadro, remodelar o canal. A gente vai entregar quadros novos. Fiquem atentos, vai ter mais vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, comenta, manda pros amigos. Tamo junto, faz toda essa coisa legal aí. Até a próxima. Valeu. Fui!